Foi uma excelente oportunidade e desde já tenho que agradecer à editora por me ter feito esse desafio e o convite. Foi uma oportunidade de contar uma história ou uma versão mais criativa daquilo que foi o dia 25 de Abril à geração de hoje, não é? À geração que está a crescer, que vai ser o futuro do país e que, como eu era pequeno quando foi o 25 de Abril, tinha 2 anos de idade e, portanto, não tenho memória do 25 de Abril. Estes miúdos que estão agora na idade escolar, obviamente o 25 de Abril é um acontecimento histórico já, é algo que já está no passado, já faz parte dos livros de história e, portanto, tudo aquilo que possamos fazer para reavivar memórias, para contar e recontar a história do que se passou nesse dia tão importante para a história do próprio país é fundamental e é um privilégio também poder dar esse contributo. Ainda para mais num ano em que se comemoram os 50 anos dessa efeméride, ganha ainda um significado mais especial. Deste livro podem tirar a mensagem que eu acho que eu gostaria que tirassem como a mais relevante, é que elas próprias podem e devem fazer parte daquilo que é o legado do 25 de Abril. Neste livro a história é contada por, aliás, os protagonistas do livro são também crianças que naquele dia, 25 de Abril, viram a sua vida afetada porque houve ali um corte abrupto da vida como eles a conheciam até aí, embora não tivessem ainda memória ou sentir daquilo que era o impacto que o antigo regime teria para a vida dos seus pais e da geração que estava na faixa etária dos seus pais, mas é no fundo uma história contada por crianças daquela época, que viveram o 25 de Abril já numa perspectiva mais divertida, porque para eles era foi um dia que não houve escola e, portanto, por definição, as crianças ficam contentes por ter um dia em que podem brincar. E é no fundo essa geração das crianças desse dia que passa a mensagem às crianças dos dias de hoje que aquilo que aconteceu naquele dia foi muitíssimo importante para aquilo que hoje em dia esta geração e as futuras gerações têm. E apesar de ser hoje considerado um dado adquirido, é algo que deve ser acarinhado e deve ser cuidado todos os dias. E, portanto, poder escrever esta história, poder levar esta história às crianças é uma forma de os alertar precisamente para isso. Já respondi um bocadinho, mas aprofundando, para mim, como eu tinha 2 anos de idade no dia 25 de abril de 74, e não tenho memórias desse dia, tenho memórias do dia do trabalhador de 1975, aí sim, porque tenho vagas memórias de ter ido com os meus pais para a rua, para as grandes... Foi a primeira grande manifestação popular em liberdade. E pronto, aquilo impactou-me porque havia desfiles militares, havia tanques, havia carros, havia militares nas ruas e isso fascina qualquer miúdo. E portanto, para mim o 25 de Abril, nessa altura, eu fui crescendo com a ideia de que havia uma efeméride, havia algo que tinha acontecido na história do país que me era muito recente, mas não tinha ainda um distanciamento suficiente para perceber que mudanças é que aquilo significava para mim. E, portanto, de certa maneira, eu também já cresci com a ideia da liberdade asseguradas, digamos assim, mas com muito presente, quer pela geração, quer pelos meus pais, quer sobretudo pelos meus avós, daquilo que tinha sido a vida até aquele dia e os impactos, enfim, negativos que esse regime ditatorial acabou por ter na vida comum, porque não era só eu na minha família não tive ninguém que tivesse sido preso político ou que tivesse uma atividade política na oposição e que tivesse sofrido as consequências disso. Nem me recordo de familiares próximos que tenham passado por essa situação. Mas obviamente, aquilo que era o antigo regime afetava a vida de qualquer pessoa. Não era preciso ser um opositor ao regime para ter medo, não é? Que naquela época
Basta percebermos que a pessoa, para ter um isqueiro, tinha que ter uma licença. E se calhar, se não tivesse a licença e o polícia pedisse, se calhar ia ter problemas com a polícia. Ou tinha que ter, mesmo que não fosse opositor, tinha que ter muito cuidado com as palavras quando estava em espaços públicos. Não podia, nem por sombras, como é hoje, criticar abertamente o governo, porque sabia que no café, na mesa ao lado, alguém podia estar a escutar e alguém podia denunciá-lo. Mesmo que ele nunca tivesse uma atividade política declarada, isso acabaria por lhe trazer consequências negativas. E, portanto, eu nessa época fui crescendo com esse paralelo entre aquilo que eu já estava a viver, que já era liberdade, que já era democracia, as primeiras eleições, toda aquela euforia, e ao mesmo tempo a ouvir as histórias daquilo que tinham sido os resquícios da falta de liberdade até então. E, portanto, para mim o 25 de Abril, apesar de, eu acho que a grande lacuna na minha geração foi que, se calhar, por ser tão próximo, em termos temporais, o 25 de Abril, do ensino escolar, digamos assim, eu não tive, nessa altura, não me recordo de haver na escola o cuidado de explicar às crianças, e desde logo no ensino primário, ou na quarta classe, ou daí para a frente, explicar às crianças o que é que tinha acontecido escassos anos atrás. E, portanto, se o seio familiar não tivesse essa preocupação de fazer um enquadramento do que é que tinha acontecido naquele dia, os miúdos da minha geração, se calhar, foram crescendo um bocadinho desligados de algo que foi tão importante e que aconteceu, nessa altura, ainda nem havia 10 anos que tinha acontecido. E, portanto, a minha ligação ao 25 de Abril foi-se construindo a partir desse dia, à medida que eu fui crescendo e que me foi interessante por perceber, afinal, o que é que tinha acontecido e não só, e conhecer também os protagonistas, perceber as razões, porque é que aconteceu e quem foram os protagonistas que tiveram por trás do movimento dos capitães. E obviamente, eu que sempre gostei de história, era uma das minhas disciplinas favoritas, obviamente esse era um tema que sempre me interessou, portanto também sempre li muito sobre os bastidores do 25 de Abril. Eu vejo pelos meus filhos e sei que sim, que têm, porque eu quero acreditar que este distanciamento temporal já permitiu que este acontecimento estivesse centrado já nos compêndios de história, coisa que não acontecia quando eu andava na escola, talvez por aquilo que eu expliquei, por ser um acontecimento muito recente. Agora, com o devido distanciamento, esse tema já é abordado nas escolas, o 25 de Abril já é explicado, e creio eu que já é explicado de uma forma já menos despolitizada, se é que se pode dizer assim. Porque no meu tempo eu recordo-me que havia o 25 de Abril tem sido um movimento de capitães, depois foi muito politizado, não é? Havia os partidos de esquerda, os partidos de direita, todos queriam apropriar do legado do 25 de Abril para um sentido, outros para outro, e portanto havia ali um bocadinho de... eu cresci com aquele sentimento de que se aprecias o 25 de Abril, se gostas daquilo que aconteceu no 25 de Abril, então és uma pessoa de esquerda. Havia quase um estigma na direita de que o antigo regime aquilo que foi o legado do antigo regime não era algo assim tão negativo para se deitar fora assim de um momento para o outro. E hoje em dia acho que já se olha para o 25 de Abril de uma forma bastante mais isenta, que permite então às crianças perceber o que é que realmente aconteceu, quais foram as razões que tiveram por trás do 25 de Abril e, sobretudo, o que é que o 25 de Abril trouxe à geração deles e à geração dos seus pais, porque, na verdade, a geração dos seus pais sou eu. Hoje eu estou nessa geração, já tenho filhos na casa dos 18, 20 e, portanto, sei, pelo menos da experiência em família, que eles sabem o que foi o 25 de Abril e porque é que aconteceu e como é que aconteceu. Sim, eu diria que sim, embora não de forma consciente, se calhar, porque o que não é negativo, não é necessariamente negativo.
porque as crianças é algo com que elas cresceram, portanto é algo que sempre existiu para elas, nem sequer questionam. E, portanto, viver em democracia, viver em liberdade, são conceitos que já estão tão enraizados no seu dia-a-dia que, não se sentem minimamente oprimidos por que é que seja. E, portanto, esse sentimento que acaba por estar, que é quase que é inato neles, nesta geração, não é? Não é só nesta, mas desde as gerações do 25 de Abril, mas nesta sobretudo, quanto mais tempo passa, mais enraizado fica. Eu acho que as crianças hoje em dia sabem perfeitamente o que é viver em liberdade, o que é a democracia, porque assistem a todos os atos eleitorais, sabem que X em X anos há um momento para as pessoas que têm a idade para votar escolherem os seus representantes nos diversos organismos decisores do país e, portanto, eu quero acreditar que, obviamente, valorizam sem sequer, talvez sem se aperceberem da importância que isso tem para eles, porque é tão importante que eles não precisam de pensar sobre eles. E eu acho que isso é a prova de que as coisas estão bem enraizadas. Eu não acho que, quer dizer, não estão propriamente, não diria que estão ameaçadas. Agora, é óbvio que não nos podemos sentar a achar que tudo está perfeito e que agora que conseguimos, que adquirimos a liberdade e a democracia, que elas vão ficar estanques para sempre e que isto vai correr sempre tudo bem. Até porque temos a prova recente na própria Europa, dentro da Europa, de acontecimentos que estão muito vivos hoje em dia, não é? E que as crianças assistem todos os dias no telejornal e noutros espaços informativos, de que há um conflito terrível na Europa, há um país que não é propriamente uma democracia tal como a concebemos na Europa Ocidental e nos países que vivem em liberdade. E, portanto, isso é uma prova de que, se não for cuidada, se não for participada, sobretudo, se as pessoas não participarem, não votarem, se aliarem daquilo que é o dia-a-dia de cidadania, a liberdade e a democracia podem, não digo morrer, mas podem ir definhando ao longo dos anos. Porque as ameaças existem sempre. Se nós não cuidarmos daquilo que é positivo, o negativo pode ir roubar espaço a esse lado. E, portanto, é importante que as crianças percebam que, sendo eles os decisores futuros, que a democracia e a liberdade são bens muitíssimo preciosos e que são frágeis. Numa frase, diria que esta é a história sobre um dia em que, no qual foram capturados, ou durante o qual foram capturados os males do país, de um país que já vivia há demasiado tempo enclausurado. Diria que é exatamente isso que a vida nos propõe, não é? Que é nós temos que ter a humildade de perceber que a vida é em si mesmo uma aprendizagem contínua e, portanto, não há dia nenhum onde não possamos tirar um ensinamento ou uma aprendizagem sobre algum aspecto que pode ser útil para a nossa vida e, portanto, transmitir esse testemunho é um papel fundamental. E, portanto, ter a oportunidade de escrever um livro sobre um evento muito marcante é também uma forma de passar esse testemunho e de poder ter essa participação. A felicidade é sentir-me realizado todos os dias, sentir que estou a dar o meu contributo para a sociedade, enfim, naquilo que é o meu eixo onde me movo, família, amigos. No fundo é estar bem comigo mesmo e é sentir que tenho um papel, que posso ter um papel ativo na sociedade e dar o meu contributo. E, sobretudo, passá-lo às gerações seguintes, através, obviamente, do meu eixo familiar, através dos meus filhos,
poder dizer que, com orgulho que eles são hoje em dia pessoas bem formadas e que eles próprios estão preparados para eles próprios serem felizes. E isso é o que me deixa mais feliz. Um livro é uma ferramenta fundamental. É algo que milenar. Um livro há o clichê, o livro é um amigo, e há muita verdade nessa frase, porque uma pessoa com um livro nunca está sozinha. Sempre que tiver um livro, seja em que local for, está envolta numa história, está envolta com diversas personagens que acabam por ser suas amigas e acabam, enquanto o livro dura, enquanto a pessoa está a ler o livro, e há uns que devoramos mais rápido que outros, porque gostamos mais e porque nos envolve mais, é uma forma de... Para já porque tem todo o aspecto lúdico, não é? De a pessoa ter prazer em ler e a interpretar para si mesmo aquela história. Pode ter várias interpretações conforme a pessoa e a história da pessoa que o está a ler, mas é sobretudo uma forma de aprender. E portanto, a leitura é fundamental, e logo desde ter idade. Mesmo sem os miúdos saberem ler, o ideal é que possam, pelo menos, começar a ouvir contar histórias, porque isso é algo muito ancestral. Contar histórias é algo que está inerente ao ser humano, sempre assim foi, desde tempos imemoriais, e portanto, o livro é esse legado. Eu acho que o livro pode evoluir em termos de formato, mas nunca vai deixar de ter a relevância de passar o testemunho, de contar uma história e de enriquecer as pessoas. Sobretudo é isso. O livro enriquece as pessoas. É difícil eleger apenas um, mas eu diria, se em português, ou melhor, de um autor português, para mim o meu livro favorito sempre foi Os Maias. Pela riqueza da história, pelo facto de ser... eu gosto imenso daquele período do romantismo, por ser uma história passada em Lisboa, e depois a forma de escrita do Essa, muito descritivo, muito sensorial, em que a pessoa está a ler e está quase que se sente a viver a ser parte da história e a parte quase que amigo das personagens que fazem parte da história. Depois, de autores estrangeiros, um dos meus livros favoritos de sempre é A Espuma dos Dias, de Boris Vian. E já agora, ainda também em português, na poesia, um livro que eu gosto muito e que leio com alguma frequência, é A Féria Cabisbaixa, de Alexandre O'Neill. Filme preferido também é um desafio, mas eu diria que eu gosto muito do Martin Scorsese, e dentro da filmografia dele, para mim o meu filme preferido é o Taxi Driver. Pergunta difícil. Não é fácil tirar do sério, mas eu diria que eu acho que acima de tudo aquilo que me tira do sério é a injustiça. É sentir que algo não está bem, e que por alguma razão persiste e que possa ser, e que é difícil de ultrapassar, ou seja, uma injustiça, algo que possa sentir que está aos olhos de toda a gente que é injusto aquilo que está a acontecer e, enfim, e não deixa de acontecer, ou tentamos lutar para que esse tipo de situações, quer seja connosco, quer seja nos diversos eixos da sociedade onde nos movimentamos, mas diria que sim, o principal que me tira do sério é precisamente a injustiça. O final de dia perfeito seria, por exemplo, este hoje, em que tive o privilégio de vir aqui ter convosco para falar sobre uma história que gostei muitíssimo de escrever e de editar com a Ideias com História,
e de seguida ir à creche buscar o meu filho mais novo e poder ler-lhe essa história que eu escrevi.